Olá, pessoal! Começando hoje mais uma live do Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje nossa entrevistada é a aluna Kaline Gonçalves. Vamos aguardar ela entrar, aguardar seguidores. Mais uma live hoje da sessão de lives Mulheres Negras na extensão da UFSB, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB, PROEX. Vamos aguardar a Kaline entrar. Como o vídeo fica gravado, a gente repete de novo, né? Olá, quem for entrando. Hoje a gente tem mais uma live do Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje nossa convidada é Kaline Gonçalves, aluna da UFSB, aluna bacharelanda da Antropologia. Estou esperando ela entrar para convidá-la. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos só aguardar a Kaline entrar para convidá-la. Lembrando que o Mulheres Negras da Extensão foi migrado também para o YouTube. A gente está com um canal lá no YouTube, começando a colocar os conteúdos. Olá, Mona Lisa. Tá na nossa mira, hein, Mona Lisa? Ai. Pois é. E estamos entrando num ritmo aí de talvez fazer as lives às 18 horas com a volta às aulas, né? Às 17 parece que ficou um horário meio tranquilo. Bom, Mona Lisa, eu já tô com o seu zap guardado aqui para entrar em contato com você. Kaline não entrou ainda não, né? Não. Deixa eu mandar um zap para ela dizendo que eu tô aqui. Lembrando que amanhã também a gente tem outra live. São muito amigas, né? Parceiras, né, Mona Lisa? Amanhã a gente vai ter também a sessão, começa a sessão de lives do programa Extensão. A Kaline está dizendo que não está aparecendo para ela. Vamos colocar aqui. É só olhar na bolinha. Por que será que ela não está vendo? Ah, entrou. Vamos lá, vamos convidá-la. Olá! Olá! Não estava aparecendo para você? Não tava, não entendi o que foi que aconteceu. Legal, deu certo. Tudo bem, Kaline? Tudo bem, e você, como está? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite. Eu que Seja, agradeço. seja bem-vinda. Eu vou te apresentar, a gente vai começar o bate-papo. Tá bom. Tá dando um pequeno eco da minha voz, mas acho que não tá fazendo para vocês não, tá normal, né? Não, pra mim tá normal. Beleza. Bom, gente, então hoje é mais uma live da sessão Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje a gente tem a participação da aluna Kaline Gonçalves, que é licenciada em Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias. Ah, o pessoal está falando que está dando eco, ó. Ana está falando que está dando eco. Vamos, eu acho melhor a gente... Tá ouvindo bem? Lana tá ouvindo bem, Ana.
Ana, Quer seu tentar eco é encerrar muito e começar forte. de novo? Esquisito, nunca aconteceu isso comigo. Bom, eu falo bem menos, você que fala mais. Não, então tá. Então vamos lá. Licenciada em Ciências Humanas e Sociais e Suas Tecnologias pela UFSB, Campus Paulo Freire, bacharelando em Antropologia no Campus Socígenes Costa, autora e uma das organizadoras do Projeto Negro Entoou, Chega de Racismo, integrante do grupo de estudo Gênero e Território no extremo sul da Bahia. Kaline, bem-vinda, muito obrigada. Depois o vídeo fica no IGTV, vai também para o nosso canal do YouTube, onde a gente está formando um patrimônio, né, com essas lives, assim, tem sido um recurso simples, mas bastante útil para a gente agora na época de pandemia, né? E é isso, estou muito feliz que a gente está conseguindo formar um patrimônio sobre a trajetória dessas mulheres na UFSB. E aí eu queria então que a gente começasse você falando da sua história, como é que você chegou na UFSB, o porquê das suas escolhas, né, nesse caminho que você está trilhando agora pela antropologia. Eu queria ouvir sua história. O nosso foco são as histórias pessoais. Tá certo. Primeiro, boa tarde, né, a todas e todos. Estou muito grata e muito honrada de estar aqui. E eu vou começar, né, falando o meu nome. Eu sou a Kaline Gonçalves, assim mesmo, nome e sobrenome, porque já dizia Lélia Gonzalez, se não dissermos, né, o nosso nome e sobrenome, vem o branco e nos dá o apelido que lhe é conveniente. Então, começar dizendo o nome e sobrenome, porque justamente como essa live está tratando de uma trajetória, o meu nome e meu sobrenome carregam a minha história, a minha trajetória, então é importante, né, frisar isso. Então, eu sou uma mulher negra, tenho 24 anos, né, recém-completados, não, completei esse ano no mês de junho. Comecei na UFSB no ano de 2014, estou aqui ainda trilhando. Mas a minha história é anterior, né, à UFSB. Eu sou natural de Medeiros Neto, uma cidade da Bahia, próxima a Teixeira de Freitas, né, e é dessa cidade de interior que eu saio cheia de sonhos e vontade, né, de estudar e alçar grandes voos. Então, eu acho que primeiro, né, para começar a falar, é importante dizer o quanto a nós, pessoas negras, é negado o conhecimento. E quando eu digo conhecimento, às vezes é um conhecimento básico, porque nunca foi também um grande sonho para mim entrar em uma universidade pública. E por que não foi um grande sonho? Porque a mim não era dada essa oportunidade. A mim era esperado, né, ficar na minha cidade de interior, né, encontrar um emprego, trabalhar, ficar com a família, talvez um dia ter uma família, mas o esperado era ficar ali e não sair e pensar em outras oportunidades. Mas é no final mais do ensino médio, né, que eu tenho contato com professoras e professores que começam a nos incentivar. E naquele período foi exatamente, né, casou com o momento que a UFSB estava chegando ao extremo sul da Bahia. Então, em 2013, os meus professores falavam muito o tempo inteiro: vai vir uma federal para cá, talvez a nossa cidade receba um cune, vocês têm que ir, enfim, e começaram a incentivar, né? Então, nesse mesmo ano, eu acabei sendo aprovada, né, no primeiro semestre pelo ProUni na Unopar para fazer pedagogia, e no mesmo ano, né, no ano de 2014, eu fui aprovada na UFSB. É interessante dizer isso porque também nunca foi o meu sonho estar na área de educação. Inclusive, eu dizia quando eu era mais nova que eu não teria paciência de forma alguma para ser professora, então seria a última coisa que eu seria. E aí o destino foi me colocando, me colocando, me colocando, e no ensino médio eu já estava substituindo professoras, professores. De repente eu me vi, né, dentro do universo da educação e apaixonada por ele. Então, eu comecei fazendo pedagogia, né? E aí, no mês de junho, né, teve aí o SISU e eu fui aprovada na UFSB. A princípio, eu não tinha interesse, eu fui fazer a inscrição de uma amiga minha junto com um professor. E aí ele disse: você vai fazer sua inscrição sim, porque é uma universidade federal. E foi falando: e você merece e tal, enfim. E nisso eu acabei escolhendo, né, fazer a inscrição, e eu passei já na primeira chamada.
E aí foi aquela coisa, nossa, mas eu ainda não tinha uma noção do que era uma universidade federal. Eu sequer tinha muita noção da minha própria identidade. E aí é interessante pensar isso porque eu entro na UFSB a partir das políticas, né, de ações afirmativas. Eu sou uma estudante cotista, entrei através da lei de cotas, né? Sem ela, já em 2014, ainda com nota de corte tão baixa, talvez eu não conseguisse, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e não foi um ensino que, apesar de não ser péssimo, né, me deu tantas possibilidades e oportunidades como dá a outras pessoas que têm oportunidade de fazer cursinho, enfim. O que aconteceu foi que nesse processo, né, de entrar na UFSB, antes de entrar na UFSB, eu era inclusive contrária à lei de cotas. Eu dizia que a lei de cotas ela servia para nos menosprezar e que eu tinha tanta capacidade quanto qualquer outro estudante de entrar, então eu não via sentido nisso. E eu gosto de trazer e de pontuar essa história, esse momento da minha vida, porque vem justamente ao ponto que eu começo, que é a nós, pessoas negras, é negada o conhecimento, é negado o conhecimento. E me foi negado o conhecimento e a oportunidade de entender que aquela ação afirmativa vem de um processo histórico de negação e não simplesmente de um processo que vai me menosprezar. E aí entrei por cotas e comecei a minha jornada na UFSB no ano de 2014. Comecei bem sem saber o que esperar, né? Eu entrei por ABI, fiquei sem entender, meu Deus, o que é isso aqui, mas vamos lá. E é nesse processo da UFSB, assim, que eu me descubro no mundo, eu diria, né? Que eu começo a me afirmar, de fato, como uma mulher negra, que eu começo a entender, né, que pesquisar e pensar sobre pessoas negras é o que eu gosto de fazer, é sobre o que eu gosto de falar, é sobre o que eu gosto de tratar. Então, foi a partir das discussões, né, do caminho que eu tive acesso dentro da universidade. E um caminho que só foi possível através da existência da política de ações afirmativas. Então, a UFSB também me dá essa oportunidade de refletir, de ter um acesso a um conhecimento de uma política que é um direito meu e um direito, né, das pessoas negras, e que nós não conhecemos profundamente, não entendemos o objetivo, né, porque não é discutido nas escolas, não é dito nas escolas, sobretudo nas escolas públicas, né, que é onde a maioria de nós estamos, que essa é uma política, né, que é um direito nosso e uma política que visa também um acesso que nos é historicamente negado, né, que é estar num ambiente elitizado como a universidade. A UFSB, para mim, é um diferencial entre outras instituições, porque ainda que seja uma universidade a qual eu tenho inúmeras críticas, é uma universidade onde eu tenho a oportunidade de sentar em uma mesa conversando somente com pessoas negras. E eu já estive em outras universidades, enfim, em visitas a partir da UFSB, e eu não vi esse mesmo ambiente, né? Pelo contrário, aconteceu de naquele momento a única pessoa negra ser ali eu e duas ou três outras pessoas negras que estavam me acompanhando. Então a UFSB, ainda que com todas as críticas, eu acho que ela conseguiu, na verdade, né, trazer muitas pessoas da região e sobretudo pessoas negras e também pessoas indígenas para dentro do ambiente da universidade, que é um ambiente que nos é negado. Então, a UFSB ela participa do meu processo quando eu falo que ela está envolvida, né, no processo de me descobrir no mundo, é porque vai além da questão acadêmica. Então, vai além de perceber o quanto eu gosto de pensar e de falar sobre os meus e as minhas, né? Mas sobre uma redescoberta em relação aos meus, às minhas ancestrais, a essa ancestralidade, a essa cultura e histórias que atravessam os corpos negros. Então, a partir da UFSB, eu consigo me dizer mulher negra sem medo de me dizer mulher negra. Porque não que antes da UFSB eu não sabia, pelo contrário, eu sabia e eu vivi inúmeras experiências, né, que o racismo faz com nós, pessoas negras. Mas, a partir das discussões da UFSB, eu entendo que eu posso dizer que eu sou uma mulher negra e sem medo,
e ver para além das dores de ser uma mulher negra. Então eu começo a entender que não são somente as dores que me fazem, né, uma mulher preta. Pelo contrário, é muito além disso. E eu percebo hoje, conversando com as minhas amigas, né, o quanto isso é muito semelhante com outras mulheres negras também, que tiveram a oportunidade de ter acesso, né, a um conhecimento na instituição e começaram a se ver de outra forma, a se perceber de outra forma. Eu me lembro que na UFSB, no CPF, né, porque eu fiz a licenciatura em Ciências Humanas e Sociais no campus Paulo Freire, em Teixeira, e hoje estou cursando o bacharelado em Antropologia aqui no CSC, né, no campus Alcides Costa. Então, eu me lembro de uma experiência onde eu pedi uma estudante da UFSB, a Carol Bento, para me ensinar a fazer turbantes, porque ela, naquele momento, era uma pessoa preta de grande referência no campus, né? Por estar trazendo justamente, né, digamos, a alegria e o amor de ser uma mulher negra. Ela dizia o tempo todo, ela fazia trabalhos e coisas na universidade que traziam isso, né? E ela fazia várias oficinas de turbantes. Eu nunca tinha conseguido participar de uma oficina, porque na época eu morava ainda em Medeiros e ia e via de Teixeira todos os dias. Mas então, em um momento na universidade, ela falou assim, não, eu vou fazer esse turbante em você. E aí eu me recordo que foi muito interessante, porque eu sentei e ela começou a fazer esse turbante e ela foi me falando como ela fazia. Não tinha um espelho para eu olhar como ela estava fazendo. Mas ela estava me dizendo, me dizendo. E quando eu me olhei no espelho, eu senti como se eu tivesse, pela primeira vez na minha vida, a liberdade. E por que eu gosto de trazer essa história também? E é uma história que está ligada à universidade, no sentido de que a universidade foi o espaço que me proporcionou, né, encontrar uma mulher como a Carol Bento. Foi uma experiência de liberdade que eu não consigo explicar, assim, sentimento mesmo, que de fato eu senti, porque foi a partir dali que eu percebi que o universo era muito maior do que eu imaginava, né? Que ser uma pessoa preta era muito mais do que eu imaginava e que tinha muito mais beleza. Não à toa a gente fala que o turbante é uma coroa, né? E foi assim que eu me senti uma rainha usando um turbante. E aquilo me aproximou da minha ancestralidade. E é uma experiência que eu só tive, né, por estar dentro de uma universidade pública. Então, foi um momento muito ímpar. E a partir daí eu comecei o processo, né, que foi no meu momento, aos poucos, até chegar, né, a passar pela transição, retirar o cabelo liso, né, e assumir o meu cabelo crespo. Então, foi um processo difícil, era um processo doloroso, porque ao tempo que eu me descubro enquanto mulher negra, eu também começo a ter noção de inúmeras violências que eu já havia passado e que eu estava passando e antes eu não percebia, né? Então, eu digo que estar na universidade foi ímpar, porque sem estar na universidade eu tenho certeza que eu não teria a dimensão das situações e de quem sou como eu tenho agora. Então, foi a partir dessa trajetória, né, da UFSB. E aí, é uma trajetória que tem a ver também com a educação, no sentido de que estar na licenciatura, começar na licenciatura, me proporcionou ter acesso, né, a inúmeras discussões que antes eu não tinha. Enxergar a educação de outra forma. Então, se antes eu via que ser professora era entrar numa sala de aula e falar tal conteúdo, hoje eu não vejo assim. E isso foi a partir da experiência na UFSB, na licenciatura. Eu vejo que, para além disso, é um compartilhar com o outro, né? E isso é fantástico, poder compartilhar com o outro quem eu sou e a minha história, a minha trajetória, assim como o outro compartilha comigo, e ao mesmo tempo nós estamos descobrindo inúmeros conhecimentos que, querendo ou não, são cobrados lá fora. Então, essa outra visão da educação só me foi permitida, né, nesse momento que eu entro numa licenciatura que tem um modelo diferente também. E nessa mesma licenciatura eu tenho acesso a professores, né, pretas, que me trazem outras referências pretas para pensar a educação, como, por exemplo, o Kabengele Munanga. Então, quando eu leio, eu começo a pensar em outra perspectiva. Então, ler Paulo Freire foi extremamente importante para a minha visão enquanto educadora, mas ler Munanga, ler Nilma Lino,
sabe, para mim é mais importante não só como educadora, mas como uma educadora preta, uma mulher negra que está inserida no espaço da educação. Então foi bem importante. E aí esse percurso vai para a antropologia também, porque querendo ou não, a antropologia traz uma série de coisas que eu gosto muito, que é pensar também, né, o patrimônio, quer pensar a comunidade, quer pensar o outro, né, enquanto esse ser inserido num ambiente social, inserido em sociedade. E a antropologia também tem um caminho que vai para a educação. E um caminho mais bonito do que eu esperava, né? Que eu fui aprendendo estando no curso de antropologia aqui no CSC. Também com professores e professoras que me mostraram esse outro lado, né, da antropologia. E, inclusive, é importante dizer que ser uma mulher negra na antropologia é muito... Eu vou reformular. Ser uma mulher branca na antropologia é quebrar barreiras, já que é uma ciência que, principalmente, né, no início, foi uma ciência marcada por homens brancos, feito para e pelos homens brancos. Mas ser uma mulher negra na antropologia é quebrar paradigmas, porque eu saio do lugar de objeto, literalmente, de ser vista como um objeto de estudo, como aconteceu no princípio, a antropologia vai mudar isso depois, mas de sair do lugar de objeto de estudo para a autora da própria história. Então, eu acho que é outra coisa que a UFSB traz, que foi começar o curso de antropologia com estudantes majoritariamente negros. Então, a maioria era mulher e a maioria dos estudantes negros. Então, eu achei isso fantástico, um quebrar de fato de paradigmas, porque não é um lugar que é esperado a nós, né? Se já não é esperado estar em uma universidade, não é esperado estar em um lugar de produção de conhecimento como é a antropologia. Então, a UFSB também possibilitou, né, estar nesse espaço. Não só a UFSB, eu falo na UFSB enquanto, né, o fato de ter trago esses cursos aqui para a região. Mas eu posso dizer que é muito mais, inclusive, uma luta dos meus e das minhas, né, de quem veio antes de mim e quem ainda está lutando hoje. Então, se existe essa oportunidade de uma mulher preta estar quebrando um paradigma na antropologia, é porque antes veio uma Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, eu devo a essas mulheres que vieram antes de mim o lugar onde eu estou. E eu devo também às mulheres que nesse momento não podem acessar esse espaço, também o lugar onde eu estou. Então, ainda que com todas as dores e percalços, eu digo que eu sigo firme, porque não é só por mim, é por elas também, né? Por elas e por eles, enfim, e pela minha família, e pelos meus amigos, enfim, todas as pessoas que lutaram e lutam de alguma forma para que eu esteja, né, nesse espaço. Acho que, assim, resumidamente, eu posso dizer que é por essa experiência, né? A gente vai conversando ao longo, participei de vários projetos e coisas na UFSB que também possibilitaram, né, estar falando dessa forma, mas o básico da trajetória eu acho que é isso. Nossa, que coisa linda, estou emocionada. Sem palavras, me vem à mente meu passado recente em Teixeira, vendo vocês mesmo chegando tímidas, né, novinhas e vendo esse desabrochar e toda essa transformação, muito bonito e pelo seu repertório, seu discurso é muito claro, muito forte mesmo ver assim o seu empoderamento, né? Eu queria então saber como é que e aí que projetos que mais te marcaram nesse percurso na UFSB, que te colocam como uma militante, uma mulher negra, uma estudante negra, queria o que mais te marca assim, né? A gente sempre vê o negro entoou, né? Chega de racismo, mas tem Sim. outras coisas. Queria que você Sim, tem falasse. coisas que vêm antes disso, né? Uhum. Projetos de extensão, coletivos que nós fomos criando. Enfim, eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu participei na UFSB foi um projeto a partir da BAP, né? Porque para ter a BAP nós criamos um projeto naquele período. E o projeto foi o Somar com a Comunidade, que infelizmente, né, teve apenas alguns eventos, mas que tinha uma ideia belíssima que eu acho que tem muito a ver com a extensão no sentido de que é sair dos muros da universidade, é estar em outro ambiente, somando com outras pessoas, levando a universidade para esses outros ambientes e para além disso.
Então, esse projeto visava justamente levar questões acadêmicas, também no âmbito artístico, cultural, somar de fato com o outro. Então, nós chegávamos lá, fazíamos oficinas, né, variadas de música, oficinas de canto, oficinas de dança, vários tipos de oficina diferentes que aconteciam fora da universidade, mas com apoio da universidade. E nesse momento era um momento de aproximação onde eu tinha acesso a outras pessoas como eu, pessoas que também, né, foram negado ali um conhecimento, que não sabiam da existência da universidade. Então, esse foi um dos projetos que já começam me marcando, porque foi realmente o meu processo, o início do meu processo na UFSB. Então, ele também me ajudou a pensar a educação de uma outra forma, né? A entender, inclusive, que a educação é para além da sala de aula, porque quando a gente fala educação, pensa na educação formal, né? Que é aquela de estar na sala de aula, sentado, enfim, aprendendo. E esse projeto mostra que é muito mais que isso, porque o que nós fazíamos nesse projeto tem tudo a ver com educação. É educação, é um processo de formação com troca, né? E que não tinha necessariamente a ver com o que nós aprendemos na sala de aula. Então, foi um projeto que me marcou por ser esse momento, digamos que de pontapé. Depois disso, eu sempre estive, né, engajada, né, em movimento estudantil e também participando de vários projetos que tinham a ver com a educação, com a formação de professores, né, que foram coisas que vieram antes do Negro Entoou. Chegamos a começar um coletivo em Teixeira, que foi o coletivo Grito de Anastácia, né, que ficou também pouco tempo ativo, mas um coletivo onde a ideia partiu de estudantes, né, pretos e pretas, que entendiam que a universidade é um espaço que a gente deve discutir para além das questões de dores, vamos dizer, referentes ao racismo, né, do que o racismo nos causa diretamente. Então, a gente entendia que a universidade deve ser um lugar de produção, que inclusive dentro dos cursos deveriam haver mais autores e autoras negros e negras. Então, o coletivo Grito de Anastácia, ele surge nesse sentido, da oportunidade de fazermos uma formação também entre nós e de ter um espaço de partilha. Afinal de contas, né, nós podemos falar sobre nossas dores em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, mas não é a mesma coisa de estar entre nós, partilhando entre nós, né, já que nós nos entendemos melhor, entendemos mais profundamente essas chagas. Então, o coletivo ele veio nessa perspectiva. E aí, nesse processo justamente de formação e de estar no ambiente da UFSB, no movimento estudantil, discutindo, eu comecei a pensar e ver as questões que me atingiam dentro e fora da universidade. Então, as violências que me vinham a partir do momento em que eu deixei de usar o cabelo liso, por exemplo, a pressão no próprio processo para que eu, né, cortasse o cabelo liso. Então, tinham pessoas que diziam, não, mas eu sou mais bonitinha de cabelo liso. Tinha outras, mas aí você não vai cortar logo o seu cabelo, não. E, ao mesmo tempo, outras experiências, né, de racismo que eu vivenciava na rua e também dentro da própria UFSB, sendo vista como essa mulher negra raivosa, essa mulher negra que brigava, que gritava, a barraqueira, né, para ser mais exata. Eu me lembro que uma vez eu cheguei a entrar na secretaria da UFSB e a primeira coisa que eu ouvi em tom de brincadeira foi: lá vem Kaline fazer barraco. E eu só queria pedir uma informação, não era nem fazer o barraco. Mas assim, fiz muito barraco mesmo, muito, muito, e não me arrependo, porque somente dessa forma foi possível que as pessoas ouvissem a minha voz. Porque dentro de reuniões, pessoas outras, brancas e principalmente homens, falavam das mesmas coisas do que eu, mas somente a partir do momento em que eu tinha que elevar o meu tom de voz é que eu era ouvida. E daí, né, nós, mulheres negras, acabamos sendo vistas como essas pessoas raivosas, né? Ai, meu Deus, agressiva, né? Porque a gente precisa muitas vezes falar alto para ser ouvida. E eu não me arrependo e nem me envergonho disso, não. Pelo contrário, eu acho que isso foi parte de um processo de entender o que o racismo faz com nós, pessoas negras, e sobretudo com pessoas negras, né? Com mulheres negras, no sentido de nos silenciar ao ponto de fazer com que eu tenha que elevar o meu tom de voz para ser ouvida em algo que eu mesma era a única que poderia falar, como, por exemplo, em uma reunião para falar sobre os cursos
e outras pessoas que eram de BI falar sobre licenciatura, quando na verdade tinha eu, estudante de licenciatura lá, que poderia falar. Então, participar desse processo começou a me fazer entender isso e também enxergar a universidade como um espaço onde quase não existiam professores e professoras negros e negras, né? E também estando dentro, né, da educação, cursando licenciatura e indo, né, para fora, para as escolas públicas para fazer estágio e começando a ver um outro universo, onde eu me deparava muito mais com pessoas pretas como eu, né, no lugar de estudantes, muitas pessoas também no lugar de serviçais, né, enfim, na merenda, na limpeza, e poucos no lugar de professores e professoras. Então eu comecei a perceber que ali a gente tinha que ter uma outra discussão. E é nesse sentido que surge o Negro em Toô, porque o projeto Negro em Toô, ele visa justamente pensar a pauta racial em todos os sentidos, então nas consequências do racismo, na origem do racismo, mas também no que a gente pode fazer a partir disso e também sobre a nossa ancestralidade, né, que é negada e que é apagada a partir do racismo. Então, o projeto Negro em Toô, ele visa fazer isso em um diálogo com a comunidade. Então, os 2 eventos que nós fizemos aconteceram dentro do campus, mas esse projeto é pensado para acontecer fora também da universidade, levando a universidade para dentro das escolas públicas, para que esses estudantes tenham acesso também a essa discussão, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, a escola pública não dá conta de discutir o que é o racismo, suas implicações na sociedade, o que isso, né, reverbera nas nossas vidas. Então, o Negro em Toô, ele vem nesse sentido, de promover a educação de uma outra forma, né, e em diálogo com a comunidade. E no CPF, né, foi o primeiro momento que nós fizemos esse projeto. Eu falo nós o tempo todo porque esse projeto ele foi um projeto final do meu estágio, ele é de minha autoria, mas ele só foi possível a partir do momento em que eu tive, né, acesso, na verdade, acesso não, que eu tive o apoio de outras pessoas pretas, como por exemplo o Pedro Henrique, a Flaviane, né, lá no CPF, e aqui no CSC também o Pedro, né, que é aí o meu cabeça-chave junto comigo para pensar o que é o Negro em Toô e o que se tornou o Negro em Toô, então eu devo a ele. Inclusive, amigo, se você estiver aqui, viu, agradeço, te amo. E também outros e outras estudantes, eu não vou falar o nome de todos para não cometer a gafe de esquecer uma ou outra pessoa, né? Às vezes a gente conversando acaba deixando de citar algum nome. Então, só foi possível a partir desse trabalho em conjunto, em comunidade, como diz o provérbio africano, né, Ubuntu. Então, eu sou porque nós somos, o Negro em Toô só foi possível porque ele foi feito em comunidade, ele não foi feito por mim, ele foi feito por várias pessoas negras e pessoas também outras que queriam colaborar. Então, por isso o Negro em Toô existe. E eu acho que se for para pensar o Negro em Toô, eu gosto de pensá-lo a partir de uma experiência do CPF. Em função da localização do campus, lá foi bem mais fácil de trazer a comunidade, então nós tivemos a participação de estudantes das escolas públicas e comunidade em geral. Aqui no CSC nós tivemos pouca aderência, né, devido à localização do campus, é muito longe. E o ponto-chave para mim do objetivo, que é o Negro em Toô, foi uma situação que aconteceu no segundo dia do evento. Foram 2 dias, em 2017, em novembro, e em 2018 também. A primeira edição em 2017 e a segunda em 2018. Então, lá em 2017, em um momento que estava rolando uma oficina de turbante, foi feito um turbante em um menininho negro, né, uma criança, e ele começou a correr pelo campus, brincando, e o turbante se desfez. E estava eu e um outro amigo meu, né, que é o Luiz, que está cursando medicina hoje lá no CPF, e ele estava com um turbante também. E aí nós corremos para ajudá-lo a refazer esse turbante. E aí ele parou, né, pacientemente, eu refiz. E aí eu disse para ele, você é lindo, você é um rei. Aí ele virou para mim, ele olhou para o Luiz e depois virou para mim e me disse assim, olha, ele é um rei também. E isso é o ponto-chave do Negro em Toô, eu acredito, porque ele possibilitou a um menino negro se reconhecer em um outro homem negro que também usava turbante como um rei. Então, ele entendeu que ele era rei e que o outro também era. E eu acho que o Negro em Toô é isso, é essa possibilidade de pensarmos para além do que é o racismo. É muito chato, né, nós, pessoas negras, sermos convidados o tempo todo para falar sobre racismo
E quando falar na perspectiva dessas dores e de sabores que o racismo traz. Não que nós não devemos falar dessas violências, elas são importantes porque elas fazem parte da nossa trajetória e elas nos negam muito. A partir delas, né, nós não temos acesso a uma série de coisas e espaços. Mas não é só isso. Não é só isso que nós, pessoas pretas, temos para oferecer. E temos para falar, e temos para dizer, né? Temos as nossas trajetórias para falar, pessoais, né? Temos as nossas produções, temos coisas outras. E o Negro Entoou, ele possibilita esse momento, esse processo. E essa ação, eu acho que diz muito isso. E eu acredito que um outro evento que eu posso dizer, né? Um outro projeto que me marcou muito foi o Intercâmbio, né, que foi o projeto de mobilidade Paulo Freire, onde nós, estudantes de licenciaturas, fomos para o Uruguai. Então, lá foi um processo de formação mesmo e que me abriu também mais ainda a visão para pensar a questão racial, né, estando em um país majoritariamente branco, onde as pessoas negras também não eram encontradas no espaço. É um país que é racista, né, e que está aprendendo a pensar esse seu próprio racismo. Então, foi uma experiência ímpar para a minha formação pessoal e formação acadêmica também, justamente voltando nessa ideia da extensão, de contato com o outro. Eu não aprendi porque foi um projeto que esteve dentro da universidade. A universidade foi a porta, o caminho, mas eu aprendi porque eu pude trocar com o outro, estar em um ambiente com o outro. E esse projeto traz uma outra questão, que é poder representar o UFSB e falar da UFSB estando em um outro país. Isso não é pensado para nós, pessoas negras. Então, eu estava lá em um momento, né, no principal órgão de educação de um país, né, de outro país, falando sobre as minhas trajetórias, sobre o meu curso, representando a minha universidade. Então, foi um outro momento incrível que é possível a partir do que a UFSB tem pensado, né, se propor, e que também só é possível a partir da nossa luta, né. Então, o projeto, né, Paulo Freire, foi um outro que não à toa leva o nome de Paulo Freire, porque realmente foi um projeto que nos fez repensar a nossa caminhada docente, né? E eu acho que, para finalizar essa questão de projeto, eu posso dizer, né, o atual que eu participo, que é o grupo de estudos, né, de gênero e território no extremo sul da Bahia, que é orientado pela professora Ana Carneiro. Então, é um projeto que também tem tudo a ver comigo, porque é a partir dele que eu começo a pesquisar e pensar especificamente mulheres negras, né? Trazendo um recorte do campus Alcides Costa, mas pensando essas trajetórias, o caminho, a subjetividade e a reconstrução das identidades dessas mulheres negras. E aí reforça mais ainda o que eu já havia pensado nessa construção, o quanto nós temos nossas individualidades, porque somos humanas e somos pessoas únicas, mas o quanto o racismo, né, e as experiências racistas acabam nos ligando, né, e trazendo pontos muito comuns da nossa trajetória. Infelizmente, na maioria das vezes, a partir das violências que nós sofremos, mas também a partir de coisas outras. Então, trazer essa discussão nesse projeto também, de ter contato com essas mulheres, possibilitou, né, para além de pensar no meu pessoal, porque era difícil estar ali ouvindo histórias que tanto fazem parte da minha vida, mas também para um crescimento acadêmico e pensar em como colaborar e criar estratégias para que se mude essa realidade. Nossa, que lindo, muita coisa bonita. Muita coisa. Só você falou entrevistando essas mulheres, você me fala só mais um pouquinho, então, dentro desse projeto Gênero e Território no Extremo Sul, como que é a metodologia, o que que é esse público com que você está trabalhando? Certo, certo. Então, né, nós trabalhamos com algumas entrevistas, né, tivemos como recorte as estudantes que entraram entre 2014 e 2016, porque nós entendemos que essas mulheres elas já estão em um percurso dentro da universidade há algum tempo. Então, a ideia era entender, né, pensando a universidade como um espaço de território, então entender como essas mulheres elas reconstroem as suas identidades ou constroem as suas identidades a partir dessas vivências dentro, né, do campo, essas vivências a partir, né, da experiência de estar em uma universidade pública. E aí é muito interessante isso, porque todas as mulheres com que eu entrevistei trouxeram um mesmo ponto, assim,
que é um dos pontos chaves, né, dentre os vários, porque essa produção ainda está em andamento, né, mas elas trazem uma experiência muito comum entre todas elas relacionado ao cabelo. Então, a vivência de uma violência racista a partir do cabelo natural. E todas essas mulheres também falam de uma transformação, né, e de uma mudança a partir do momento que elas entram na universidade. Então, é como se fosse uma espécie de ruptura, não que elas só tenham aprendido a partir do momento que estão na universidade, não, mas que assim como eu, começam a enxergar e a pensar outras perspectivas a partir do momento que estão dentro da universidade. E essas descobertas, né, moldam uma nova identidade que elas próprias dizem estar ainda em construção. Então, cada uma traz a sua individualidade, mas ao mesmo tempo a pesquisa quer entender essas experiências que de algum modo são coletivas, né? Porque isso, cada uma é única, mas, por exemplo, em todas apareceu essa experiência com cabelo. Então nós temos aí uma experiência vivenciada a partir, né, de um racismo que é estrutural e que nos mostra ali, nos dá uma experiência que acaba sendo coletiva. Cada uma vivendo ao seu modo, mas coletiva no sentido de que passou pela vida de todas, inclusive da própria entrevistadora, pesquisadora. Então, eu tenho uma experiência também muito marcada a partir do cabelo. Então, como eu disse, é uma pesquisa que ainda está em andamento, está em produção, mas que já é possível perceber essas coisas, dentre tantas outras também. Muito legal, muito interessante. Deixa eu olhar nosso tempo, nossa, já quase 15 minutos. Nossa, eu gostaria de perguntar tantas coisas, mas eu acho que eu vou querer que você fale um pouquinho do que você aspira para o seu futuro, a relação com a antropologia. Você acha que isso, como você se vê enquanto antropóloga, você pretende continuar na educação? Essas questões da mulher negra vão atravessar a sua antropologia? Bom, então, atravessam totalmente, né, no sentido de que, como eu trago no início, né, esse era um lugar onde corpos como o meu, eram tidos apenas como objeto. Então, eu pretendo seguir, sim, na antropologia, mas uma antropologia mais voltada mesmo para a área da educação, né, e vou continuar pensando também os corpos negros, em específico das mulheres negras, né, tendo como base essa antropologia e também a educação, porque é necessário pensar o corpo dessa mulher negra inserido dentro da escola, não só no lugar de estudante, mas no lugar de docente. E não somente na escola, mas também na universidade. Então, eu acho que a antropologia ela pode me possibilitar, associada à educação, me possibilitar pensar sobre a disposição desses corpos nesses espaços, né? O que diz esses corpos nesses espaços? Inclusive, a Nilma Lino Gomes, ela traz isso em algumas produções, né? Ela é pedagoga e ela vai trazendo a experiência das mulheres negras enquanto professoras dentro das escolas públicas. Então, eu me vejo nesse percurso, nesse caminho, contribuindo, né, nesse sentido, pensando sobre mulheres negras, sobretudo na área da educação. E aí a antropologia vai me possibilitar isso, né, me trazendo ferramentas metodológicas, afins, e a educação vai me possibilitar no sentido dessa formação que eu trago para enxergar a escola de maneira diferente, né? Porque nós temos uma visão do que é a escola e eu penso que a licenciatura, né, e pensar a educação numa maneira geral e nas suas especificidades faz com que seja possível pensar esse corpo associado a esse ambiente. Então, eu pretendo seguir nessa linha. Mas também, assim, no que eu almejo, atuar tanto, né, no ensino básico como na universidade, porque eu entendo que eu tenho a contribuir nos dois espaços. Eu acho que eu não me encaixaria, né, em ficar a vida inteira num lugar só, num eixo só, porque eu penso que assim, é uma inspiração um pouco grande no sentido de querer abraçar, né, muitos espaços e muitos caminhos, mas eu me vejo, né, dentro desse contexto, atuando nesses espaços e trazendo aí alguma contribuição. Então, na universidade, né,
principalmente enquanto pesquisadora e docente também, porque é o meu foco me tornar uma docente, né, na universidade. E na escola também podendo dialogar com a base, né, que é o que eu diria. Não adianta nós pensarmos em mudar qualquer coisa, modificar qualquer coisa sem ter contato com a base. Quem é que está na base? Quem são esses estudantes que estão nas escolas públicas, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio? Nós precisamos dialogar com essas pessoas, e eu estou falando pessoas realmente no geral, não estou dizendo dialogar somente com pessoas negras, né? Mas dialogar também com as pessoas não negras que estão nesse ambiente, porque eu penso que somente dessa forma nós podemos criar, né, estratégias para transformar o momento em que vivemos, para modificar alguma coisa. Se o próprio racismo ele é estrutural e eu não tenho como pensá-lo, né, sem entender que ele está na estrutura, então eu não tenho como pensar, mudar a educação, o mundo, em qualquer que seja o sentido, sem dialogar com a base, sem dialogar com quem está lá e ainda tem a chance de ouvir, ainda quer ouvir, né? Muitas vezes pessoas, né, mais velhas, pessoas jovens já, enfim, até o ensino médio mais ou menos, já começa essa transição aí de muitas vezes não querer mais ouvir, né, ou de querer lidar com algumas situações. Então, se eu não conseguir dialogar com essa base, não é com um adulto que eu vou simplesmente conseguir dialogar para mudar. Afinal de contas, se isso fosse possível, não existiria mais racismo, né? Porque nós estamos dentro da universidade discutindo isso o tempo todo. E em 2020 ainda tem quem acha que não exista, então é necessário dialogar com essa base. Então, por isso eu penso em seguir na área da educação e associado à antropologia, porque eu não consigo mais, né, estando nesses dois eixos, não consigo mais dissociar esses campos. Eu penso que os dois me completam e me moldam na profissional que eu tenho me tornado. Muito bom. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar para, né, não ficar só a minha pergunta? Eu não sei, alguma coisa que você tinha guardado, que você acha importante? Não, até fiz algumas anotações, né, porque às vezes a gente tende a se perder, mas eu acho que tudo que eu havia pensado mesmo, né, voltado para a trajetória, você perguntou, você trouxe, e até mesmo as coisas que eu pensava em trazer, eu acho que eu consegui associar a partir das suas perguntas. Então, Ai, que bom. Então, eu acho que não tem algo específico assim que eu queria trazer no momento. que bom. Então rolou uma sintonia, assim, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, final, meio subjetiva. Não sei, me veio agora à mente, não sei se você vai compreender. Nem sei se eu mesma estou me compreendendo. Mas, assim, você está falando não só falar das dores, né? Falar das conquistas, das alegrias, das batalhas. Você como uma pessoa muito mais jovem do que eu, né? Eu consigo ter uma noção. Eu atravessei os anos 80, os 90, eu vejo assim eu tenho uma visão muito panorâmica, inclusive da questão do movimento negro, como é que eu vi isso se fortalecendo ao longo dessa história, né? Tanto na área acadêmica, cultural em geral e tal. Eu queria saber se você, dessa sua curta trajetória mais intensa, você vê grandes conquistas, você vê as mudanças, você vê o negro e a negra conquistando mais espaços. Com certeza, com certeza. Eu acho que não exista qualquer mínima mudança, né, que a gente não deva a essas pessoas que vieram antes de nós e as pessoas, né, que estão há mais tempo lutando e no movimento. E existem pequenas e grandes mudanças, eu acho. E grandes mudanças nós podemos falar sobre a lei de cotas, né, porque eu penso que sem ela, pessoas como eu não estariam na universidade agora, né, porque esse espaço nos é negado historicamente, então é muito difícil chegar lá. Com a própria política, né, às vezes ainda é muito difícil chegar lá por essa falta de conhecimento que existe a política, de para que ela serve, até a coisas que para outras pessoas podem soar pequenas, como, por exemplo, estar, né, no mercado, olhar na prateleira e ver, né, um shampoo ou um condicionador que seja pensado para o cabelo crespo. Então, eu me enxergo mudanças em vários sentidos. Na ação de estar dentro da universidade e estar em uma roda de amigos negros que são estudantes universitários conversando sobre, enfim, diversas coisas,
né? Eu vejo mudança a partir do momento que isso é possível, se nós pensarmos, né, que há nem muito tempo atrás, né, era muito mais raro você encontrar uma pessoa negra em outros, né, países sequer, né, existiam, na verdade, pessoas negras conseguiam adentrar esse espaço, né? Uma apenas não conseguia adentrar, quiçá você ter uma roda de pessoas negras dentro da universidade discutindo sobre várias coisas. Então, eu acho que isso são mudanças. Poder estar na antropologia é uma mudança que vem a partir desse movimento. Ver uma coisa muito interessante que eu acho que dá para falar, que é relacionado justamente ao cabelo, é que, por exemplo, a Salon Line hoje é uma marca que produz muito, muito, né, mesmo, para cabelos crespos e cacheados. Eu, Kaline, não uso Salon Line, eu, Kaline, não uso por um ato político, porque eu não consigo. Salon Line foi a primeira marca de alisante que eu usei. Então, ainda que eu não consiga, eu vejo o quanto a Salon Line produzir esse tipo, né, de mercadoria agora, de produto agora, o quanto tem a ver com essa luta, porque só é possível a partir do momento que nós, enquanto movimento negro organizado, lutamos para isso. Só é possível porque as mulheres negras na base movimentaram para que existisse produtos, né, apropriados para os nossos cabelos. Então, eu não uso, né, por uma questão pessoal, política minha, mas eu vejo o fato de ter esses produtos como algo, como uma grande mudança, uma mudança que tem a ver, né, com essa luta. E também, né, eu acho que dentro dessa perspectiva mesmo de poder criar projetos, então o Negro Entoou foi um projeto que tomou grande proporção, teve apoio da universidade, né, enfim, teve tanto apoio e que a gente conseguiu, né, dialogar e trazer uma questão de representatividade para um menino negro, criança que ainda sequer sabe a dimensão do que a vida dele pode se tornar, né, em função do racismo. Então, quando ele se reconhece enquanto rei e vê o outro semelhante a ele enquanto rei, eu acho que traz essas mudanças que, embora pareçam lentas, né, são mudanças que acontecem na estrutura e que modificam o nosso futuro, possibilitam, né, possibilita, por exemplo, essa criança crescer já realmente olhando para a rua, para outros homens negros e entender que eles são semelhantes a ele e que são reis e não que são pessoas sem humanidade, que é o que, né, o racismo faz conosco, né, tira a nossa humanidade. Então, eu acho que de um produto de cabelo até uma política afirmativa para acessar um espaço que nos é negado, mostra essa mudança e essa conquista que só vem a partir desse movimento de luta. Ai, maravilha. Nossa, Kaline, eu só tenho a agradecer por você me agraciar aí com essa 1 hora de muita história bonita, de uma trajetória muito forte. Eu vou dormir hoje mais feliz, assim, porque reacende uma esperança na gente frente, né, a esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, com forças tão retrógradas e destrutivas, né? Então, você mantém a chama acesa da gente e me deu uma aula. Eu agradeço imensamente. Vai estar lá. Muito obrigado quem acompanhou e quem vai acompanhar, porque vai ficar lá no IGTV. Vai ser migrado para o YouTube. E é isso. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a todos e todas, né, que participaram, a você pelo convite. Eu acho muito importante esses espaços, né, ter esse espaço para poder compartilhar, para poder falar das nossas trajetórias, falar para além dessas dores, né, que, como eu disse, que o racismo faz. Então, eu estou muito contente de ter participado, de poder ter partilhado, né. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, né. Quem quiser depois me chamar para a gente bater um papo, fica à vontade também, tá? Eu estou sempre aberta a compartilhar e aprender também com o outro. E aí eu queria agradecer em especial aqui a Paula, porque eu vi que você fixou com o comentário dela. Gente, eu sou péssima com ler comentários, desculpem. Não dá então, muito agradeço tempo. a todos pelo comentário. Teve vários outros comentários que eu não fixei, mas muitos elogios, muitos abraços, beijos, lindas, maravilhosas.
E muito obrigada, Paula. A Paula é uma referência para mim e vê-la na universidade, né? Ela também foi uma coisa que a UFSB me proporcionou, né? No sentido de ter a oportunidade de conhecê-la, então eu sou imensamente grata. Ela é para mim uma inspiração, realmente, assim, né? Eu sou me sinto muito representada e aprendo muito com a Paula. Assim como outras, né, mulheres negras que estão aqui nessa live também, né? E todas as outras pessoas, enfim, muito obrigada por ter acompanhado e compartilhado esse momento com a gente. Muito obrigada, Kaline. Um abraço, boa noite. A gente se vê em breve por aí. Obrigadão. Bom, sim. Tchau, 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 gente. gente. Tchau, obrigada, gente.